Tendo uma função subtrai inteiros, cujo recebe dois parâmetros a e b e retorna um print da diferença entre os dois, eu posso chamá-la de diversas formas. A primeira forma é eu passando valores diretos, nesse caso de forma posicional, porque o primeiro valor vai ser ocupado ao primeiro parâmetro. Então, o valor 1 vai estar atribuído ao parâmetro A e o valor 2 vai ser ao parâmetro B. Então, nesse caso, o resultado vai ser menos 1. Também posso chamar através de suas chaves, atribuindo o valor A 1 e o valor B a 2, que produzirá o mesmo resultado. Só que, para argumentos posicionais, ou seja, quando eu passo o valor diretamente, a ordem dos fatores ela altera o resultado. Então, se eu chamar subtrair inteiros com o primeiro elemento sendo o 2 e o segundo elemento sendo 1, o resultado vai ser diferente. Mas, quando eu chamo através de suas chaves, eu tenho que a ordem dos fatores ela realmente não vai importar. Então, eu posso declarar o B primeiro e o A por segundo, e o resultado vai se manter o mesmo. Né? Nesse caso aqui, a gente vai ter o valor menos 1. Mas, quando a gente trabalha com valores de chaves e posicionais, a gente também pode misturar os dois. Então, eu posso chamar um subtrai inteiros onde o primeiro valor é posicional e o segundo valor é através do uso das suas chaves. E dessa forma, o resultado é igual, porém com um detalhe. Os argumentos posicionais eles sempre devem anteceder os argumentos de palavras-chave. Então, se eu passar b igual a 2 e 1, vai ter um erro porque o Python não vai saber interpretar a quem pertence esse 1. Neste segundo exemplo, eu tenho uma função soma subtrai inteiros que vai receber dois parâmetros de valores, é o valor A e B, a operação que vai definir se é soma e subtração e a ordem para definir se é B menos A ou A menos B. Então, nesse caso aqui, se eu chamar através de seus parâmetros de posição, posso passar 1 e 2 aqui, posso passar a operação que é diferente da soma e também posso passar uma posição que ela é diferente, né, da ordem, que é a ordem inversa. Então, ou também posso passar através dos seus parâmetros chaves, né, e todos eles vão funcionar. Só que, considerando apenas os valores posicionais, eu posso encontrar um erro, que é se eu passar a posição inversa ao invés da subtração. Então, nesse caso aqui, eu tive o intuito de passar a operação subtração com a ordem inversa, mas na verdade o resultado foi diferente. Inclusive, vou tomar um erro que é de operação inválida. Para a gente mediar isso, a gente pode limitar que somente esses dois parâmetros aqui eles estejam de acordo com suas chaves e não serem chamadas de forma posicional. E para isso, a gente coloca um asterisco dentro da definição da função. E agora, se eu tentar chamar essa função, ele vai tomar um erro, que é a soma ou subtrai, ele só recebe dois argumentos posicionais, mas três foram dados, que é no caso aqui da 14. Então aqui eu tenho que definir explicitamente, né, todos os elementos a partir do asterisco, que o seu valor ele é subtração, que aqui é só a operação, né, a subtração e que só a ordem é inversa. E nesse caso aqui, a gente pode corrigir facilmente. Então, se eu tenho a ordem inversa e a operação subtração. Nesse caso, todos eles vão funcionar e está tudo certo. Só que a gente já tem outro problema aqui. Porque o valor A e B, eles são valores que são arbitrários, eles não têm muito significado para a função. Então, a gente atribuir o valor A e B, eles não fazem muita diferença, porque o importante são realmente os valores que eles têm. Nesse caso, a gente, além de limitar a possibilidade de atribuir essas chaves de operação e ordem, a gente também pode limitar que o valor A e B sejam definidos apenas de forma posicional, que é utilizando o conceito das barras. Então, essas barras aqui, elas vão dizer que todos os elementos à esquerda da barra devem ser posicionais. Então, se eu rodar novamente esse programa, eu vou ter um erro, que no caso aqui, o valor A e B foram definidos através de suas keywords, ou seja, através de suas chaves e não de forma posicional. Então, para eu corrigir, é só eu tirar
as suas chaves primeiras e agora a gente está rodando com o programa rodando novamente. Uma funcionalidade interessante que a gente poderia também passar para essa função é a possibilidade de a gente colocar múltiplos elementos numéricos e somar todos eles de forma posicional. Então, nesse caso, se eu colocar 1, 2, 3 e 4 e eu, por exemplo, realizar a soma de todos eles. Da forma que a gente tem aqui, a gente não tem como, porque somente dois elementos posicionais estão definidos na função. Mas eu posso passar um outro detalhe. Então, nesse aspas, se eu escrever args, eu vou estar atribuindo todos os elementos posicionais depois de A e B para uma lista de valores. Então, se eu passar aqui essa função 1, 2, 3, 4 e printar o valor de args, eu vou ter aqui que o valor de args vai ser 3 e 4, ou seja, ele vai receber todos os valores depois de A e B posicionais, e não influenciou aqui na operação e na ordem, porque se eu chamar, por exemplo, 3 e 4 aqui, ele vai continuar funcionando normalmente. Então, assim, a gente também pode pegar e fazer somente a soma dos argumentos e, a princípio, a gente vai ter um resultado aqui de 10. E além desses argumentos posicionais serem atribuídos a essa lista, eu também posso passar os argumentos de chave extras para uma outra lista arbitrária, que é a ideia do keyargs. Então, se eu colocar duas aspas, keyargs, e eu printar esse keyargs, todos os valores de chave que eu passar que não estão definidos necessariamente nessa função, eles vão ser atribuídos a um dict. Então, se eu passar aqui um valor batatinha com uma chave batatinha com valor 1, 2, 3 e chamar uma outra chave aqui chamada videogame para o valor PlayStation, eu vou ter que no meu keyargs eu vou receber exatamente uma lista, um dict contendo cada uma dessas chaves. A utilização de arguments de um formato de lista é um pouco mais fácil a visualização do que key-arguments. Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo para deixar um pouco mais claro. Então aqui eu tenho uma classe filho, que ela é definida pela propriedade 2, que ela vai herdar da classe pai, que é definida pela propriedade 1. Nesse caso, quando a gente for instanciar a classe filho, no instanciamento dela tem as propriedades que pertencem de fato à classe filho, que no caso é a propriedade 2, e eu estou passando o keyargs aqui. Ou seja, todas as outras propriedades que forem passadas, elas vão automaticamente serem passadas adiante para a classe pai. Dessa forma aqui, o que a gente pode fazer? Na hora de instanciar a classe filho, eu estou passando a propriedade 2 aqui com o valor 1, a propriedade 1 com o valor 2, e daí o que eu faço? Quando eu instanciar, quando ele for instanciar, ele vai passar o keyargs, que seria a propriedade 1 para o pai, e o pai ele vai receber o propriedade 1 através daqui. Então, se eu rodar aqui, ele vai ver que eu pintei o valor 2, que é exatamente o valor da propriedade 1. Então, basicamente é isso. Então, nesse vídeo a gente viu o que são positional e keyword arguments, ou seja, argumentos posicionais, argumentos de chave. Também já viu o uso das aspas, o uso das barras. Também vemos o uso dos asterisco args, do asterisco keyargs e algumas utilidades em cima dele.